Note que esse computador é um K62, mas eu não cheguei a conhecer na época esse K6. Eu conheci até o K62 e o K63. Teria K62 mais 500. Só que em 500 MHz ele trava, então eu tive que colocar 475. Tive algumas dicas aí de alguns inscritos, porém eu já tinha feito essas tentativas, porque essa placa-mãe aqui, ela configura no setup. Então no setup, 5 vezes 100 trava. Então eu tive que botar aí 5 vezes 70, 5 vezes 95. E ele funcionou como 475. Deixa eu ver se consigo mostrar aqui. Aqui mostra como K63. Então ele possivelmente aí ele ficou entre o K62 padrão, né? E o K63. Pode ter sido alguma versão especial. Tenho 512 MB de RAM. Aqui o que eu tenho de básico, que quando você instala o Windows 98, ele já instala como padrão tema para trabalho. Então você vindo aqui em instalação do Windows, você consegue mudar. Você consegue acrescentar caso não tenha sido instalado e consegue remover caso você não queira. Então, por exemplo, em acessórios, ele não vem instalado jogos como padrão, eu coloquei. Então eu vim aqui, jogos, proteção de tela também eu marquei. Então não vem instalado como padrão. Comunicações tem a ver com a internet de escada e rede. Não vamos mexer com isso. Ferramenta sistema, ele costuma instalar aqui compactação de disco, que eu cheguei a fazer na época da MS-DOS, aí 97 para 98, 96, mas ele compacta o disco para poder liberar um pouco mais de espaço, mas não fica muito bom. Ele reduz um pouquinho aí, talvez 10% da velocidade do disco. FAT32K, no meu caso aqui, eu estou utilizando o disco com FAT16, então eu tenho aqui 4 partições de 2 GB. Então ele particionou em 4 partições de 2 GB, porque FAT16 só vai até 2.1. Então eu poderia converter aqui e, lógico, eu não vou conseguir alterar o tamanho aqui. Talvez eu consiga alterar só da última, porque aqui já está a barra, o tamanho dessa barra nesse aqui, isso aqui barra nesse aqui, assim por diante. E aqui não tem a opção de gerenciar disco como tem no Windows XP. Então não sei se faria muito sentido, a não ser que eu tenha instabilidade no sistema. Aí eu tenho que mudar a partição do disco, né? A FAT para FAT32. O File Allocate Table, tabela de alocação de arquivos. Meu inglês não é muito bom, como vocês puderam ver. Ferramenta de sistema, ele adiciona aqui, principalmente, que eu não estou vendo aqui, mas o desfragmentador. Eu acho que não, eu acho que ele é em ferramenta de sistema. Aqui instalar, realmente só instala coisa relacionada à internet. Então ele tem aqui o front page para poder criar página, assistente de publicação no web. Isso aqui na época fazia parte. Aqui tem o Real Play, que é para reproduzir áudio. Não sei porque que está em ferramenta para internet, né? Porque ele poderia estar em multimídia. Aqui ele vai puxar dessa pasta porque eu instalei o Windows 98 em cima do 95. Então, quando você tem a pasta do Windows 98 direto no HD e instala direto da pasta, ele já pede direto, não faz esse sim ou não aqui para você direcionar. Então ele está atualizando aqui os programas instalados. Deixa eu ver aonde ele instalou aqui geralmente fica em acessórios, né? O Real Play, cadê? Entretenimento. Ele instalou aqui entretenimento, ó. Cadê? Aqui tem o Active Mover, programa, tem aqui alguns programas, gravador de CD, CD Player, ferramenta de sistema, desfragmentador do disco. Interessante que não apareceu nada demais, talvez seja esse aqui, Media Player? Não, Media Player não é. Bom, enfim, instalou alguma coisa diferente ali. E essa parte aqui do tema para trabalho, no Windows 95 precisava ter o Windows Plus. Eu até tenho aqui uma pasta, a pasta do meu computador está aberto aqui. Eu tenho aqui uma pasta, deixa eu me ver, está aqui install. Aqui a pasta Windows 98 Old, a segunda edição. O interessante é que eu achei que eu tinha instalado daqui, dessa pasta de segunda edição. Então aqui você tem o Windows Plus. Cadê ele? Cadê ele? Aqui o Windows Plus. Então se você tem instalado o Windows 95,
Eu tenho aqui o Windows 95 direto, é o Windows 95 R2BR, que instalava Explorer 3.0. Então você pode instalar esse Windows 95 e depois o Windows Plus em cima, que ele vai instalar esse tema da trabalho, vai instalar o desfragmentador de disco, o conversor de FAT32, e ele instala também, se eu não me engano, deixa eu me lembrar o que ele instala além. O jogo, aquele jogo Cadete Espacial. E como vocês podem ver, não sei se vocês notaram, ele não tem aqui no Windows 98, deveria ter. Então eu baixei da internet, não sei se vai estar aqui nesse computador. Bom, isso aqui é o básico. Agora eu vou mostrar para vocês instalando. Eu tenho aqui o Office. Eu tenho aqui, onde que eu estou sem nada aqui, ó. Essa pasta pública, eu já desinstalei. Instalei o Zip, o After Dark, a proteção tela do carinha da ilha. E eu vou instalar agora o básico, que são, no caso, o Office. Vou instalar o Office 95. Ele já instala o Word, Excel, PowerPoint e Access. Aqui você coloca o nome, empresa. Eu geralmente crio uma pasta, aprendi com Java Voltron Sweat. Ele costumava, para não ficar tudo na raiz, ele vem aqui e criava o EDT, editores. Claro, você pode botar o que você quiser. Eu costumava colocar Rebook. Então, quando você instala, se você olhar aqui em C2 pontos, C2 pontos, aí tem uma pasta EDT e vai instalando tudo aqui dentro, ao invés de ficar tudo esparramado, tá vendo? Isso aqui, por exemplo, eu posso deletar, que é a pasta do instalador que já foi utilizada, já posso excluir. O MS-DOS não, vou deixar. Tether, o teste, foi a primeira descompactação que eu tentei fazer, que não funcionou, ele só exibiu o conteúdo, né, do Inarge, então eu preciso instalar o Inarge. Então deixa eu ver se eu tenho ele aqui em algum lugar. Na verdade não era o Inarge, eu não me lembro, é o WinRAR, né? Atualmente é o WinRAR, antigamente era o Inarge. Até confundi aí. Então antigamente se instalava o Inarge. E não tem aqui. Inarge, deve ter alguma outra pasta. Install 2. Deixa eu ver aqui em útil. Tinha alguns programas aqui, o Inarge, tá vendo? Então tem versões anteriores do WinZip e tem o Inarge. Hoje é o WinRAR. Então, mesma situação, eu vou colocar aqui EDT. Deixa eu ver se ele consegue. EDT, pronto. Start. Ele disse ele não pode criar a pasta EDT. Por que não? Por que não? Ué. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou criar eu mesmo, Ctrl C. Vamos aprender, né, gente? Pelo amor de Deus, vocês... Quer dizer, não sei, né? Às vezes vocês não têm intimidade com o computador, eu tenho. Então vamos lá, EDT, eu vou criar a pasta aqui, já que ele não criou. Ué, eu apaguei ela? Eu apaguei, cara. Não. Não é para apagar ela. Restaurar, nem isso aqui eu mandei apagar. 2 de janeiro? Não, isso aqui eu mandei. Não sei quando, nem porquê. Foi 2 de janeiro. Esse aqui sim eu apaguei hoje. Não posso apagar essa pasta aqui. Então vamos ver se ele vai criar agora. Start. Agora sim, ela já tem que estar criada. Ele não consegue criar a pasta DT, ela já tem que estar criada. Quase que eu deletei todo o conteúdo que eu estou fazendo aqui de instalação. E teria que refazer. Pronto. Ele vai instalar tudo aqui dentro. EDT, cadê ela? Aqui, ó, EDT. Então, além das coisas que eu instalei antes, ele está instalando agora o Inarge, pronto. Aí, o Inarge. Agora, aquele arquivo que ele não descompactava aquela hora, cadê? Aqui, F, era Protect, EDT, cadê? Protect. Cadê? Agora não vou encontrar. Deixa eu restaurar aquela parte de novo, porque aí, só para demonstração. Abrir, vou restaurar. Pronto, restaurar. Fica mais rápido. Pronto. Então foi para C2 pontos. C2 ponto, EDT. Pronto, EDT. Cadê ela?
EDT não, Protect aqui. Tá vendo? Então essa pasta aqui no WinRAR, ela exibe, mas não descompacta. No WinRAR não, no WinZip. Tá vendo? Protect.ar. Agora vamos tentar no WinRAR. Abrir, não tem como abrir por aqui, então eu vou fazer assim, ó. Programas, WinRAR, executei, Yagra. Tá vendo? Toda a estrutura dele é estrutura de 16 bits, que era o Windows 3.1, tá vendo? Então eu vou descompactar. É muito mais difícil por aqui. Ó, arquivo name, WinRAR. Bem mais difícil por aqui. Eu queria fazer dessa forma. Não tem, tá vendo? Open, não, está aí. Talvez eu reiniciando ele faça dessa forma. Mas você vê que ele é uma estrutura muito ruinzinha para a gente que está acostumado com os dias atuais, né? Então, olha só. Então eu tenho que direcionar, eu tenho que vir aqui em C, Protect. Aí ele tem aqui os arquivos, ó. Aqui, Protect Arg. Aí eu vou destino, olha o destino. Destino, eu vou deixar no mesmo lugar que está agora. É assim, essa interface está no estilo Windows 3.1, era dessa forma. Protect. Ó, pronto. Então ele vai descompactar para cá. Continue. Ele está perguntando se eu quero adicionar o arquivo, yes, mas na verdade eu quero descompactar. Eu quero extrair. Cadê? Extrair, Protect Arg. Extrair arquivo. Ok. Então, Protect, continue. Pronto, descompactando. Aí falando que já tem alguma coisa lá. Você quer correr? Sim, aqui yes, tá? É a letra Y. Já está descompactado lá, porque eu descompactei, ó, tá vendo? Então eu vou repetir o processo, vou deletar todo o conteúdo lá, que é do arquivo. Isso aqui tudo do arquivo. Ó, pronto. Do arquivo não, do instalador. Ó, pronto. Então só o que vai ficar aqui, até esse logo também é. Ó, esse logo, isso aqui. Isso aqui também. Não, isso aqui. Vou deixar isso aqui. Pronto. Então é assim que ele estava. Então agora eu vou descompactar ele. Já está todo o caminho e vou fazer continue. Aí ele, como ele está descompactando do zero, tá vendo? Ele disse que tem, ó, ele achou um pedacinho lá, o ARG. O ARG, eu instalei esse, é que eu não apaguei, fazia parte. Aí também o ARG, install ins também eu não apaguei. Mas é mais ou menos assim, se não tivesse nada, ele não faria essa pergunta. Então note que o WinRAR, ele tem a estrutura de Windows 3.11, mas funciona no 98, você consegue compactar e descompactar dentro do Windows. Claro que eu sou capaz de apostar que se eu tiver um instalador do WinRAR aqui, do WinRAR, não vai ter. O WinRAR funciona, provavelmente vai funcionar aqui. Provavelmente, tá? Eu teria que fazer o teste. Não tem, geralmente está nos CDs mais atuais. Aqui eu só coloquei os CDs da época, tá vendo? Não tem. Letra E, deixa eu ver se está por aqui. Que é o WinRAR, tá vendo? Não tá. Tem o WinPrus. Eu precisaria ter outro CD, mas não vou mexer nisso agora. Mas acredito que o WinRAR funcione aqui. Não tem, tá vendo? Aqui é só realmente programa da época. Certo? Instalando aqui o 95. E já concluindo, vou finalizar. Esse vídeo foi somente para instalação do aplicativo. Agora, no próximo vídeo, eu vou mostrar os testes de sons aí. Vamos testar mais jogos do MS-DOS dentro do Windows. Ele vai utilizar o hard som, né? Ele vai usar o som hardware. Porque o que ele vai fazer? Apesar de eu estar dentro do Windows, ele direciona a porta, a IRQ5, a porta 220, o DMA1, como funciona no MS-DOS. Então ele cria uma compatibilidade do jogo de 16 bits dentro do Windows 98. Vou estar utilizando a placa de som da placa-mãe, na verdade é um chip na placa-mãe. E infelizmente nem todas as placas-mãe têm o chip FM, que é o MPU, se eu não me engano, que ele vai dar o som de MIDI, o som sintetizado. Então alguns jogos ele vai funcionar os sons de explosão, de tudo, mas músicas ele não sai por conta da falta que faz esse chip. Não sei se é questão de não ter ou de não ativar. E, geralmente quando é a placa
de som off-board, ela funciona normalmente. Certo? Então espero que tenham gostado aí. Se inscreva no canal caso não tenha sido inscrito. Fique com Deus e até a próxima.